Fala assim comigo: Deus colocou bênção no meu futuro. Vamos começar esse tema lendo Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. Bem, aqui já tem um detalhe interessante que eu quero compartilhar com vocês. Entenda esse momento. O povo de Israel havia saído do Egito, viveu lá 430 anos, a maior parte desse tempo debaixo do regime da escravidão. Eles então atravessam o deserto e agora estão na divisa entre o deserto e a terra prometida. E antes eles atravessarem a linha que separa o deserto da terra prometida, Moisés reúne todos eles e agora Moisés vai pregar uma mensagem para eles. Moisés agora vai trazer um discurso para eles. E Moisés começa dizendo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. Então há duas palavras interessantes aqui: obediência e fidelidade. A princípio pode parecer que Moisés está falando a mesma coisa, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando ele fala de obediência, ele está falando de uma coisa. Quando ele fala de fidelidade, ele está falando de outra coisa. Porque você pode ser uma pessoa obediente, mas talvez você não seja uma pessoa fiel. Vou dar um exemplo aqui, me perdoem, por favor, por exemplo que eu vou usar. Você pode muitas vezes encontrar uma mulher obediente. Ela é obediente ao marido. Ela lava bem, ela passa bem, ela cozinha bem, ela cuida bem dos filhos, ela cuida bem da casa. Ela é uma mulher obediente, ela cumpre os horários, sabe? Aquela mulher que alguém olha e diz: mas essa mulher, ela é perfeita em tudo que ela faz. Isso é obediência. Agora, talvez ela seja obediente, mas não seja fiel, porque fidelidade fala de princípios. Fidelidade fala de valores que você guarda dentro do seu coração. Talvez ela seja uma mulher obediente, mas talvez ela não seja uma mulher fiel. É aquele caso que às vezes acontece na história de tanta gente, que quando estoura uma bomba de traição, de adultério, alguém diz: nossa, mas fulana de tal, não acredito. Como é que pode? Eu não vi nenhum sinal, nenhuma tendência nela para isso. Ela era tão obediente, era uma mulher tão boa, tão serva. Como que aconteceu uma tragédia dessas? Ela era obediente, mas ela não era fiel aos princípios e aos valores que mantêm um relacionamento conjugal até que a morte os separe. Quando estão me entendendo, diga amém. Então muitas vezes você pode ser uma pessoa muito obediente, mas às vezes você não é uma pessoa fiel a princípios e valores que regem e que governem a sua vida. Vira a página aí, irmão. O seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos. Diga comigo: cuidadosamente. Então veja o que Moisés está dizendo para o povo de Israel que vai entrar na terra prometida. Olha, vocês devem seguir ao Senhor cuidadosamente, ou seja, com muito cuidado, de uma forma muito minuciosa. Para você entender o que Moisés está dizendo, é como uma pessoa que varre a casa, mas não varre atrás da porta. Aquela pessoa que varre o chão da casa, mas tem um tapete e ela não varre debaixo do tapete. Aquela pessoa que termina o almoço, a janta, ela lava as panelas, lava os pratos, ela limpa a pia, mas ela não teve cuidado na limpeza. Aí as panelas ainda vão sujas para o armário. Aí daqui um dia, 2 dias, está lá aquele cheiro de mofo, está aquele cheiro de coisa podre. Ela lavou a panela, mas ela não foi cuidadosa ao lavar a panela. Quando estão me entendendo, digam amém. Ela deixou escapar alguns detalhes que fazem diferença. Então, na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor, aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós levamos isso de qualquer jeito.
Sabe? Às vezes nós vamos decidir por algo, mas nós não decidimos isso dentro dos valores, dos princípios de Deus. Ou seja, nós não somos cuidadosos. Ou seja, nós acabamos tomando decisões, falando coisas, tendo atitudes, apenas tendo outras pessoas como referência para nós. E não somos cuidadosos. Então, muitas vezes, você faz uma coisa, mas você não faz aquilo de maneira completa. Quantos estão me entendendo, digam amém. Vamos dizer assim, talvez você seja um bom dizimista, talvez você seja um bom ofertante, mas vamos dizer o seguinte, que há mês que você não é fiel no dízimo, ou então o dízimo que era 10% vira 8%. Você não é cuidadoso na hora de fazer a conta certinha, para tirar o valor do dízimo e entregar no altar do Senhor. Quando estão entendendo isso, digam amém. Então Moisés disse, olha, que vocês sejam cuidadosos, né? Seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, irmãos, aqui esse texto está falando de um futuro. Está falando de um momento em que o povo de Israel ainda não tem, que ainda vai viver. Mas o Senhor está dizendo, tem uma bênção no seu futuro. Diga, tem uma bênção no seu futuro. Diga, tem uma bênção no meu futuro. Levante as mãos e declare, tem uma bênção no nosso futuro. E quando a gente fala de futuro, essa é a maior curiosidade do ser humano. Nós somos curiosos quanto ao nosso futuro. Somos curiosos quanto ao amanhã. O que eu estou fazendo hoje vai dar certo amanhã? O momento feliz que eu estou tendo hoje, ele vai permanecer amanhã? As adversidades, os momentos difíceis, as tribulações que eu estou vivendo hoje, elas vão passar amanhã? Ou isso vai perdurar a minha vida inteira? Irmãos, nós temos grande curiosidade quanto ao nosso futuro. Todos nós carregamos essa preocupação em nosso coração. Carregamos essa preocupação quanto ao nosso casamento. Você talvez está se preparando para casar, e aí naquela semana bate aquela coisa. Será que é isso mesmo? Será que é ela mesma? Será que é ele mesmo? Ah, se eu tivesse mais certeza. Sabe? Aí então vem a preocupação, casa, aí a preocupação. As primeiras confusões. Aí você diz, será que esse casamento vai durar mesmo? Então a preocupação quanto ao futuro, ela é grande. E nós achamos que seria muito bom se nós tivéssemos o conhecimento do futuro. Então, essa preocupação quanto ao casamento, a preocupação quanto à vida profissional, a preocupação quanto à vida financeira, quanto aos filhos, moradias e outras coisas também que parecem ser de menor importância, mas que são necessárias à nossa vida. Estas coisas nos preocupam. Imagine você comprou um carro, comprou um apartamento, algum bem, e você tem que pagar isso a longo prazo, sabe? Então vem aquela preocupação, será que eu vou conseguir pagar isso? E se eu perder o emprego, como que eu vou ficar? Se eu perder o emprego, talvez eu vou ter que devolver esse apartamento, vou ter que devolver essa casa. Se eu perder o emprego, como é que eu vou pagar as parcelas desse carro? Talvez eu tenha que devolver. Então, o futuro nos preocupa. E nós gostaríamos de ter conhecimento dele. Então essa é a nossa maior curiosidade. Se perguntar para você qual a maior curiosidade que você tem, você vai falar algo relacionado ao seu futuro. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa boa aqui. Hoje eu quero dizer para você aqui que Deus colocou uma bênção no seu futuro.
Deus colocou bênção no seu futuro. Fale para quem está do teu lado. Deus colocou bênção no seu futuro. Levante as mãos todos e declaram: Deus. Declarem isso: Deus colocou bênção. Hoje eu quero dizer para você que Deus colocou bênção no seu futuro. E você as terá, se simplesmente permanecer andando na fé. Você terá, se você permanecer andando na fé. Se você permanecer vivendo na fé. Porque aí, irmãos, pessoas certas vão surgir no seu caminho. Diga: pessoas certas vão surgir no meu caminho. Porque assim como o diabo coloca pessoas para destruir a sua vida financeira, o diabo coloca pessoas no seu caminho para destruir a sua vida profissional, a sua vida conjugal. Quer dizer para você que Deus também coloca gente no seu caminho para levar você ao futuro onde está a sua bênção. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que, na maioria das vezes, nós sempre estamos esperando uma manifestação de Deus, sabe? Algo que vem assim do céu, que vem em forma de um anjo, que vem em forma de alguma coisa parecida. A gente assiste muito filme de Hollywood, né? E às vezes a gente enche a nossa cabeça de fantasia. E nós muitas vezes confundimos fantasias com milagre. E nós pensamos que o escape que Deus vai nos dar, a porta que Deus vai abrir, nós acreditamos que será algo assim muito mirabolante que vai acontecer, que dá para escrever uma história de cinema. O pastor William conta uma historinha muito engraçada. Ele diz que uma cidade foi inundada, e aí está lá um sujeito orando: Senhor, me salva, eu não posso morrer afogado. E as águas estão subindo, ele está orando. Aí vem a defesa civil, o corpo de bombeiro passa com um barquinho e diz: ô, sobe aí, vamos embora. Falou: não, estou esperando Deus, Deus vai me salvar. E o barquinho foi embora. E as águas foram subindo. E tinha um lugar mais alto, ele subiu para aquele lugar mais alto, as águas chegaram lá, tinha uma igrejinha, ele subiu em cima da igrejinha, ficou agarrado lá, as águas estão subindo, ele disse: Senhor, me salva. Aí vem um helicóptero, joga uma corda e alguém gritou: segura aí, a gente veio para te tirar daqui. Ele disse: não, pode ir embora, eu estou esperando por Deus. E o helicóptero foi embora, as águas subiram, ele morreu afogado. Aí ele foi para o céu. Eu não sei quem esteve no céu, viu isso e voltou para contar essa história para nós. Aí disse que ele chegou no céu e falou: Jesus, o Senhor não me honrou. Jesus, eu orei, o Senhor me salvar, o Senhor não me salvou, o Senhor deixou eu morrer. E Jesus falou: como assim, rapaz? Como que eu deixei você morrer? Olha eu aqui. Eu falei: não deixei você morrer não, eu mandei um barquinho, você não quis. Mandei até um helicóptero para te tirar de lá, você também não quis. Então muitas vezes, gente, nós não enxergamos o que o Senhor coloca na nossa frente. E muitas vezes Deus, ao invés de colocar um anjo na sua frente, Deus vai colocar uma pessoa. E esta pessoa que vai te mostrar o caminho, esta pessoa que vai fazer uma conexão, uma ligação com o seu futuro e vai te levar para o lugar da sua bênção. Mas se você só quer ver coisa espetacular, você só quer ver anjo. Mas eu te dizer uma coisa, que Deus usa pessoas para fazer isso. Quando estão entendendo, digam amém. Amém. Outra coisa, irmãos, além de pessoas, Deus também vai criar circunstâncias para cooperar com você. Diga: circunstâncias. Vai te dar oportunidades, vai aparecer a oportunidade diante de você. E muitas vezes você não está preparado para elas, você não percebe a oportunidade. Como já disse alguém, não sei quem, mas oportunidade é igual um homem careca, só tem cabelo na frente. Quando a oportunidade vem, se você não agarrar ela aqui, ela passa, você vai segurar atrás, não tem cabelo.
Então você não consegue mais. É aquela história, quando vem aquela oportunidade, aquele momento, aí você diz, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Aí passa, aí 2, 3 anos depois está você lá, que tempo que eu perdi, ó, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquele negócio, eu podia ter dado aquela palavra, eu podia ter tomado aquela atitude, e agora passou, a oportunidade passa, e às vezes não volta nunca mais. Estão me entendendo? Amém. Então diga aleluia. Aleluia. Deus colocou uma bênção no seu futuro. Amém. O seu futuro não será o acaso. Diga comigo, o meu futuro não será o acaso. Gênesis capítulo 45, versículo 4 até 8. O seu futuro não será um acaso, não será um momento de sorte que você vai ter, nem um pacote de presente que vai cair no teu colo. Não é coisa do acaso. Não. O seu futuro já foi planejado por Deus. Amém. Vamos ler essa história. Chegaram mais perto. E cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Irmãos, levante a sua cabeça, preste atenção. Vou dizer outra vez, Deus já liberou o seu futuro. Amém. Levante a mão e diga, o meu futuro já está liberado. Talvez você não consiga vê-lo, por causa das adversidades, dos grandes problemas que você está vivendo hoje. As adversidades, os problemas que você vive hoje, estão ocultando de você o seu futuro, que já foi criado, já foi liberado por Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, olhe bem para mim. Quando as nuvens cobrem o sol, e nós não conseguimos ver o sol, isso não quer dizer que o sol deixou de existir. Ele continua lá. Uma hora as nuvens vão embora, uma hora a tempestade vai embora, e o sol volta a brilhar outra vez. Eu quero dizer isso para você aqui nessa noite. Entre você e o seu futuro, entre você e a bênção que Deus já liberou para você no seu futuro, você pode estar vivendo hoje uma tempestade. Você está vivendo um momento de adversidade, você pode estar vivendo um momento de aflição, uma hora difícil que você pode estar passando e vivendo por ela, mas essa nuvem vai passar, essa nuvem vai desmanchar, e o seu sol vai estar lá, o seu futuro vai estar lá, a bênção que Deus projetou para o seu futuro vai estar lá e você vai chegar nela. Mas nós temos uma facilidade enorme de projetar o nosso futuro através da circunstância que estamos vivendo no presente. Ou seja, se hoje a situação não é favorável, as coisas não estão a seu favor, então você é tomado pelo pessimismo, e aí você já projeta o dia de amanhã pior do que o dia de hoje. Se você está devendo hoje, você diz, amanhã eu vou estar devendo mais. Se você está doente hoje, você diz, gente, prepara aí que eu acho que vocês vão me enterrar a qualquer hora dessa. Se hoje você está tendo um problema de ordem conjugal, conflito com o marido, conflito com a esposa, o que você projeta para o futuro? Eu acho que esse casamento vai acabar.
nós temos essa facilidade dos momentos difíceis que a gente vive, a gente projetar o dia de amanhã pior do que o dia de hoje. Aí então você começa a cair nessa. As adversidades, elas acabam por cobrir o seu futuro. Você não consegue visualizar o seu futuro. Aí você não consegue visualizar o seu futuro, às vezes pelo seu baixo salário. Puxa vida, com salário desses, o que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho até medo da minha velhice. Já pensou, eu aposentado com um salário desse, eu vou ser mendigo. Vai dar mais dinheiro. Então, o seu pequeno salário hoje, quando você projeta ele para o futuro, aí o que você vê? Pastor, eu vejo ele menor ainda. A tendência é encolher mais. Quer dizer para você, mas não é isso que Deus colocou no seu futuro. Deus colocou um salário maior no seu futuro. Mas pelo seu baixo salário, o que você projeta? Um futuro pior. Pelo lugar onde mora. Pastor, se o senhor morasse onde eu moro, o senhor vai ver que não tem possibilidade nenhuma para mim. O lugar que eu moro é terrível. Irmãos, olha, a Bíblia diz que quando Pedro foi evangelizar Natanael e falar do Messias, falar que ele conheceu Jesus e queria levar Natanael para conhecer Jesus, aí quando ele fala para Natanael onde Jesus nasceu, que foi Nazaré, Natanael vira e fala assim: pode vir alguma coisa boa desse lugar? A fama de Nazaré é que só tinha ladrão, a fama de Nazaré é que só tinha traficante, a fama de Nazaré é que só tinha gente corrupta, a fama de Nazaré é que só tinha gente que não prestava, e Jesus nasceu lá. Agora, por que ele nasceu lá? Só porque tinha que nascer lá? Não, ele nasceu lá para dizer para nós aqui nesta noite que não importa o lugar que você nasceu, não importa o meio que você está vivendo hoje, Deus tem um futuro já pré-feito para você. Ele já pré-ordenou o seu futuro. A sua bênção já está lá. Quando estão me entendendo, digam amém. Então, às vezes a gente olha para essas coisas, o salário pequeno, o lugar onde mora, a origem da família. Pastor, a minha família sempre foi uma família muito simples, sempre foi uma família muito pobre. Ou então diz: olha, a minha família tem dinheiro, mas olha, aquilo lá é uma desunião danada, sabe? Ninguém entende ninguém, a minha família é uma desgraça, eu não sei nem por que eu fui nascer logo ali. Aí você, através disso, você pensa que você não tem uma bênção no seu futuro. Irmãos, o seu presente pode estar apontando o futuro desanimador. Mas mais tarde, você vai ficar surpreso com o que receberá. Apenas mantenha a sua fé, mantenha a sua integridade e faça as coisas bem feitas, e você vai chegar no seu futuro. Manter a fé. E quando eu falo de manter a fé, eu falo manter a fé é exatamente nessas circunstâncias contrárias, que não cooperam para a gente em nada. A história que nós lemos aí, a história de José, acredito que a maioria dos irmãos aqui conhece. Quem já ouviu falar da história de José? José do Egito. Qual a história desse rapaz? José, ele chegou ao governo do Egito quando ele tinha 30 anos de idade. Mas para ele chegar ao governo do Egito, quando ele tinha 30 anos de idade, o texto que nós lemos aí conta a história dele. Qual a história dele? Quando ele tinha 13 anos, ele teve um sonho. Deus colocou um sonho no coração dele. Eu quero adiantar para você nessa noite: o desejo, o sonho que há dentro do seu coração não é algo que foi criado pela tua mente, foi colocado por Deus aí dentro. Foi colocado por Deus. Porque veja a nossa incoerência às vezes. Quando nós sonhamos com coisas boas e grandes,
Nós atribuímos isso a nós mesmos. Mas quando nós temos um pensamento ruim, um pensamento negativo, um pensamento pessimista quanto ao nosso futuro, nós atribuímos isso a quem? Ao diabo. Tudo que é ruim, atribui-se ao diabo. E aquilo que é bom, você deve atribuir a quem? A Deus. Então, se é um sonho, um desejo, um propósito grande, uma coisa boa, uma coisa bela, uma coisa bonita, que vai gerar benefício para você, para as pessoas que estão ao seu lado, isso está dentro de você, meu irmão, isso é um sonho que foi colocado por Deus aí dentro. Amém. E Deus deu isso para José. Aí José contou para os amigos, contou para os irmãos, contou para os seus pais. E eles não gostaram do sonho. E começaram a fazer chacota com José. Onde José chegava, alguém dizia, olha o sonhador aí. E ele virou piada. Virou piada, porque o sonho dele era muito grande. Irmãos, quando você tem um sonho aí dentro de você, algo que vai estar lá no seu futuro, as pessoas que surveem o mundo natural, eles acham que você está delirando. Porque eles não conseguem visualizar que no mundo espiritual, o sobrenatural vai te conduzir até lá. Então quem é natural só enxerga as coisas naturalmente. Mas quem é espiritual enxerga as coisas na visão de Deus. No nível divino. Quando você entender isso, digam amém. É para onde eu estou tentando te levar nessa noite. Tirar a sua visão, tirar a sua mente da terra e levar ela para o céu. De lá você pode ver como Deus vê. De lá você pode enxergar como Deus enxerga. Então agora, os irmãos de José pegaram ele e jogaram dentro de um poço. Venderam ele como escravo. José foi parar na casa de Potifar, comandante do faraó. Lá ele prosperou muito e a mulher de Potifar se engraçou com ele, queria deitar com ele, e José correu dela. E como ela não conseguiu esse intento, ela criou uma calúnia, uma fofoca, uma mentira. E falou para o marido dela, ó, o mordomo que você colocou aqui tentou me estrupar, tentou me agarrar. E o faraó, o comandante do faraó acreditou na mulher dele, claro. Eu também acreditaria nela. Então pegou José e lançou na cadeia. Aí José ficou 17 anos na cadeia. Preso, jogado, abandonado, sozinho lá. Mas havia uma bênção no futuro dele. Agora eu pergunto por você, irmãos. Se nós vivêssemos naquela época e a gente acompanhasse o José ali, nós iríamos acreditar que tinha uma bênção no futuro desse rapaz? Esse moço vai apodrecer na cadeia, não tem ninguém por ele, não conhece ninguém no Egito, não tem família aqui, não tem ninguém para lutar por ele, não tem ninguém para interceder por ele, coitado desse rapaz. Mas a Bíblia diz que um dia ele está na prisão e a guarda do faraó joga um prisioneiro lá dentro. Quando eles começam a conversar, esse prisioneiro era copeiro de faraó e foi condenado à morte, ele ia morrer, porque alguém também criou uma calúnia, dizendo que ele tentara envenenar faraó. E esse sujeito foi cair na mesma cela do José. E conversa vai, conversa vem, José toma conhecimento disso. Passa um tempo, esse copeiro tem um sonho. E assim na roda lá, na célula dos presidiários, eles estão lá numa célula compartilhando a vida deles. Aí o copeiro conta esse sonho. Aí José para e diz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Em 3 dias, Faraó vai mandar alguém aqui, vai te chamar de volta e você vai voltar a servir na mesa dele. Irmãos, quando passou 3 dias, passaram-se 3 dias, chega alguém da guarda do faraó e diz, copeiro, o faraó mandou te buscar. E você vai voltar a servir na mesa dele. Aí quando o copeiro arruma as roupas dele para sair, o José olha para ele e fala assim, olha, quando você chegar lá, lembra de mim. Fala para Faraó
que eu já estou aqui há quase 17 anos. Estou aqui injustamente, estou pagando pelo que eu não fiz. Lembra de mim, porque só Faraó pode me tirar daqui, eu não tenho mais ninguém. Explica a minha situação para ele. E o copeiro foi embora. Voltou a servir à mesa de Faraó. Não falou nada sobre José. Mas um dia pela manhã o Faraó acorda, vai tomar o seu café, ele está atribulado, está nervoso, está agitado. Ele diz: eu tive um sonho, eu não consigo discernir esse sonho. Chama os magos, chama aí os encantadores, chama esse povo tudo aí para me dar interpretação. Chamou, ninguém disse nada com nada. Faraó disse: não é nada disso. Aí o copeiro virou e falou assim: meu senhor, eu tenho alguém que pode saber fazer esse sonho. Porque quando o Senhor me julgou lá na masmorra, eu tive um sonho, contei esse sonho, e ele me disse que em 3 dias você me chamaria, e eu voltaria a servir a sua mesa, e desde então tenho estado aqui. Ele vai te saber saber o que esse sonho quer dizer. Você lembra que eu te falei no início? Diga: conexão. Deus colocou um copeiro entre José e Faraó. Criou uma situação. Aí o Faraó diz assim: então traz ele, ué. Manda chamar ele. Aí foram lá na cadeia, pegaram José, deram um banho nele, fizeram a barba dele, trouxeram. Faraó contou o sonho e José disse: vai ter 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita fome. Planta muito, faça uma grande colheita, crie muitos armazéns, estoque muitos grãos, porque quando chegar os 7 anos de fome, o Egito vai ter comida, e as outras nações vão vir aqui para comprar comida da gente. Então eu te aconselho, Faraó, que tu levantes um homem para administrar tudo isso. Aí Faraó olha para José, nunca tinha visto José na vida. E Faraó diz assim: eu não vejo outro no meu reinado que tenha o espírito de sabedoria como você tem. A partir de hoje, o Egito vai ser governado por você. Irmãos, Deus colocou uma bênção no futuro de José. E o que eu estou tentando fazer você entender aqui hoje é que Deus colocou uma bênção no seu futuro também. Então não projete a sua vida pelo momento difícil, fraco, infrutífero que você está vivendo hoje. Mantenha a sua fé. Diga para quem está do teu lado aí: mantenha a sua fé. Diga outra vez: mantenha. É o que você precisa. Você só precisa manter a sua fé. E Deus vai mover pessoas. Deus vai criar situações. Deus vai colocar oportunidades diante de você. Foi o que Ele fez com José. Deus moveu pessoas. Deus criou situações. Deus colocou oportunidade diante dele. Isso não é o acaso, mas é o que Deus já reservou para o seu futuro. Não haverá acaso na sua vida. Você vai chegar no seu futuro, porque Deus já colocou a sua bênção lá. E no seu futuro, você será cabeça e não será cauda. Diga: no meu futuro, eu serei cabeça, não serei cauda. Vamos ler Deuteronômio 28, 12. Diz assim, até o 13: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente.
vocês estarão por cima e nunca por baixo. Diga aleluia. Deus já preordenou o seu futuro, sua promoção, sua saúde, sabedoria, boas oportunidades. Lembre-se de uma coisa: você só precisa manter a sua fé, manter a sua integridade e fazer as coisas bem feitas. Eu quero contar uma história para vocês. E essa mulher, ela é uma das duas mulheres na Bíblia que tem um livro com o nome delas. Uma é Esther, o livro de Esther, a história de Esther. E outra é Ruth, o livro de Ruth, a história de Ruth. E eu quero mostrar para você como que essa mulher de cauda se tornou cabeça. O presente dela era cauda, mas o futuro dela estava reservado. Deus havia colocado uma bênção no futuro de Ruth, e no futuro ela não seria cauda, no futuro ela seria cabeça. Então ela foi uma mulher que enfrentou muitas adversidades em sua vida. Olha a situação de Ruth. Ela era uma moabita. Diga, moabita. Era uma nação estrangeira. E chegou na nação dela Noemi, o marido e 2 filhos solteiros, que eram de Israel. As coisas ficaram meio difíceis em Israel, então Noemi, o marido, mas os 2 filhos se mudaram para a terra dos moabitas, foram morar em Moabe. E quando chegou lá, os 2 filhos de Noemi se casaram com 2 moabitas. E o tempo passou, e os 2 filhos de Noemi morreram. E as noras ficaram viúvas. O marido de Noemi também morre. Aí Noemi sozinha com 2 noras, ou ex-noras. Eu não sei se quando o filho morre se vira ex-nora. Vira, né? Continua sendo nora? Eu acho que tinha que virar ex-nora. Não, acabou, morreu, acabou. Não tem mais aliança. Ex-sogra. Não continua sendo minha sogra, nem sua. Ex-sogra. Eu acho que, sei lá, tem que olhar esse direito aí, né? Neto continua, mas as nora é ex-nora. Casou com outro, vai ser nora de outro. É a lógica, né? É por aí. Não vamos entrar nesse detalhe agora não, que não vem o caso, né? Mas, irmãos, aí Noemi decide voltar para a terra dela. Ela chama as 2 ex-noras, vamos usar esse termo, e diz: olha, eu vou voltar, né? Vocês continuem aqui na terra de vocês, eu estou indo embora. Uma das noras aceitou a proposta e ficou. Mas Ruth falou assim para a sogra dela, ou para a ex-sogra. Falou: olha, eu vou com você. Aonde você for, eu irei. O seu povo vai ser o meu povo. A sua terra vai ser a minha terra. E o seu Deus será o meu Deus. Irmãos, agora olha que cabeça essa de Ruth. Sair do meio da terra dela, dos parentes, dos amigos, um lugar de segurança, ir para um lugar desconhecido como uma viúva que não tinha onde cair morta. Noemi não fez uma proposta de segurança para Ruth, porque ela não tinha nada, coitada. E agora a Ruth vai acompanhar uma mulher que não tem nada, como ela também não tem nada. Mas ela decide, ela toma essa decisão. E elas então vão para Israel. Volta Noemi, vem trazendo Ruth junto. Chegou lá, não tinha lugar para morar. Aí fizeram um puxadinho lá, um barraquinho. Começaram a morar ali, mas agora não tinha comida. E era a época da colheita do trigo. E naquela época o que acontecia? Os ceifeiros, eles iam colhendo o trigo, mas aquele trigo muito queimado pelo sol, aquele trigo que não, sabe, não dava uma boa qualidade de farinha, ele deixava para trás. Então aquelas pessoas que não tinham o que comer, igual o lixão hoje, eles vinham colhendo aquele resto. Aí Noemi falou para Ruth: ô Ruth, vai lá, aproveita a época da colheita, e aqueles trigos for ficando para trás, você cata aquilo, traz para nós, a gente moe,
E a gente faz um bolinho, faz um pãozinho, faz alguma coisa para comer. Não temos nada além disso. Aí Ruth ia cedinho e passava o dia todo debaixo daquele sol quente, irmão, colhendo aquilo lá. Mas aí a Bíblia diz que um dia, quando Ruth estava lá colhendo, naquela dor, aquele sofrimento, debaixo daquele sol escaldante, aqueles raminhos de trigo murcho na mão, queimado. Aí a Bíblia diz que Boaz, diga Boaz. Boaz era o dono da fazenda. E ele começou a olhar para Ruth. E alguma coisa chamou a atenção nele. Ele chamou, sei lá se foi o administrador da fazenda, e falou assim: quem é aquela moça lá embaixo? Ela não é das nossas. O aspecto dela é de uma moça estrangeira. Quem é ela? Porque eu vejo que ela está todo dia aqui, de manhã e de tarde, colhendo esses restos de trigo. Quem é essa menina? Aí falou para ele: olha, é que Noemi voltou lá de Moabe, e ela veio com ela, era uma das noras, o filho morreu, e ela veio com Noemi. Aí Boaz olhou bem e falou assim: olha, amanhã, faz o seguinte, a área que ela for para colher, deixa os trigos bons para ela. Vamos ajudá-las. Mas não fala nada não. Aí no outro dia, Ruth vai lá para fazer a colheita, né, esperando pegar aqueles trigos todos queimados. Aí os ceifeiros vão deixando aqueles trigos de primeira qualidade. E ela foi colhendo, colocando dentro do cesto, voltou até mais cedo para casa. Quando ela chega em casa, aquele cestão, a Noemi olha: filho, que é isso? Falou: não sei, eles foram deixando o bom para trás, eu fui catando. Aí fizeram aquele dia pão, tapioca, né? Bolo, aproveitou, né? Bolinho de chuva, fizeram tudo que podia fazer com trigo. Foi o dia da prosperidade, né? Aí Noemi virou para Ruth e falou assim: ô Ruth, fica atenta, porque isto não é por acaso. E não foi mesmo. Passou-se mais uns dias e Boaz mandou chamar Ruth. Perguntou quem ela era, como que ela veio parar ali. E Ruth contou toda a história para Boaz. E ela volta para casa e conta para Noemi. Ela diz: sogra, ex-sogra, minha amiga, você não sabe o que aconteceu hoje? O dono da fazenda me chamou, conversou comigo, eu contei a história nossa para ele. Aí Noemi virou e falou assim: Deus está nisso aí. Irmãos, para resumir a história, a Bíblia diz que Boaz pediu aquela moça estrangeira em casamento. E Boaz se casou com Ruth. E Ruth, que chegou lá como cauda, virou cabeça. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Porque havia uma bênção que Deus colocou no futuro de Ruth. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, irmãos. Normalmente estas bênçãos, os caminhos que Deus nos leva até elas, são os caminhos estranhos. São caminhos que a nossa mente não consegue compreender. Porque nós temos a ideia de que Deus vai colocar um caminho certo, sabe, coisas óbvias diante de nós. Mas a maioria das vezes, ou quase sempre, ou sei lá, sempre, o caminho que o Senhor coloca diante de nós não é o óbvio. Parece que nós estamos ficando mais distantes do nosso sonho. Imagina o José, lá na cadeia. Quem podia dizer que esse rapaz estava perto da bênção dele? Noemi, aliás, Ruth, que deixou a terra dela, acompanhou uma mulher sem futuro, para morar num lugar sem futuro. Quem podia dizer que nessa escolha dela, que para muita gente foi uma loucura, uma tragédia, que lá estava a bênção do futuro dela que ela encontrou? Olha, muitas vezes
você está lutando contra uma situação que não é agradável à sua vida, mas que esta situação é que vai levar você até a bênção que Deus colocou no seu futuro. E aí você está jejuando para isso acabar, você está orando para isso acabar e não acaba. 5, 10 anos, você diz, meu Deus. Aí você já se torna até espírita dentro da igreja. Será que isso é um karma? Não, não é karma não. É que você está lutando contra uma coisa, mas é o caminho que o Senhor criou para você, para fazer você chegar no seu futuro, onde está a sua bênção, irmão. Que diabo de diabo é esse que não sai? Que diabo de diabo é esse que não cai por terra? Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome pisarão os demônios. Aí está você lá lutando, orando, jejuando, e não resolve nada. Opa, liga o desconfiômetro aí. Liga o desconfiômetro. Porque é bem provável que essa situação difícil, esse dia mau, essa adversidade que você está vivendo hoje, na verdade, é o caminho que o Senhor está usando para colocar você dentro da bênção que está no seu futuro. Olha para mim, o seu futuro não é o que você está vivendo hoje. Você não chegou. Talvez tenha irmãos aqui que estão vivendo já o melhor tempo da sua vida, mas ainda não é a bênção do seu futuro. Talvez tenha irmãos aqui que estão vivendo os piores dias da sua vida, mas também quer dizer para você, escuta isso que eu vou te dizer agora. O que eu estou falando aqui agora, irmãos, é para irmãos, é para você que acredita que o diabo não tem mais controle sobre a sua vida. O diabo já teve controle sobre você. O diabo já pegou você e falou, agora você vai por aqui. Aí, vai, mergulha na droga. Ou então pegou você e diz aqui, toma um banho de álcool. Então pegou você e diz, toma por aqui, vai virar um adulto, um prostituto, sei lá, que tudo na vida, sei lá, que praga. Mas o diabo tinha um controle. Ele levava você para lá, levava para cá, punha e tirava onde ele queria. Mas irmãos, agora a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o maligno não lhes toca mais. Então Satanás não tem mais controle sobre a sua vida. Quem tem controle sobre a sua vida é Deus. Então algumas adversidades e problemas que você está sofrendo, comece a ver isso como José viu, comece a ver isso como Ruth viu, comece a ver essa dificuldade como um caminho que Deus está tomando para chegar com você no seu futuro, onde está a sua bênção, que já foi pré-ordenada por Ele, está aguardando por você. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Pastor, então o senhor está me ensinando a não lutar contra a adversidade? Não é isso que eu estou dizendo, irmão. Mas a superação da fé em cada adversidade vai colocando você mais perto do seu futuro. Por isso que você deve manter a sua fé, porque a sua fé vai levar você lá. Quantos entendem isso? Diga amém. Deus fez vocês para ser cabeça e não cauda. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguirão. Não precisamos viver correndo, desesperados atrás delas. As pessoas virão, tudo virá a você. O cântico que nós cantamos aqui hoje, qual foi? Para a esquerda, por todo lado, sou abençoado, as tuas bênçãos me seguirão. Então hoje tem tanta gente desesperado, maluco, correndo atrás de tudo. E você não precisa disso, irmão. Elas vão alcançar você. Provavelmente você no momento pode estar desanimado com a sua vida aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não haveria necessidade de Deus dar a você mais um dia de vida. Não haveria necessidade. Se não tivesse reservado coisas boas no seu futuro.
Irmãos, quando eu acordo de manhã e eu descubro que eu não estou morto, eu acordei e digo, eu estou vivo, eu não estou morto. Você sabe qual a primeira oração que sai da minha boca? Se o Senhor está me dando mais um dia, é porque eu ainda não cheguei no futuro onde está a bênção. Porque não há razão de você viver se ainda não tem algo para você fazer. Eu quero dizer para você que em qualquer momento, em qualquer idade da sua vida, Deus sempre colocará alguma coisa no seu futuro. Você acordou hoje, meu irmão? Tem vida hoje? Então mantenha a sua fé. Porque o seu dia pode ser amanhã. Eu disse uma coisa uma vez com um rapaz aqui embaixo. Ele veio me falar das dificuldades dele. Eu falei, olha, a hora mais escura da noite está anunciando que o dia está chegando. O momento mais difícil e apertado que você pode estar vivendo hoje, ele está anunciando que os dias fáceis estão se aproximando de você. A hora mais escura da noite, aquele último segundo, o próximo segundo, o dia começa a clarear. Até chegar ao meio-dia, onde a luz do sol é mais forte. Talvez você está no momento mais escuro, mais tenebroso, mas o ponteiro já vai dar mais vai se mover um pouco, e o seu dia vai começar a clarear, até chegar ao meio-dia, onde o sol brilha com toda intensidade, onde o Senhor colocou a bênção no seu futuro. Diga aleluia. Bata no ombro de quem está do teu lado, mas bata mesmo, e diga para ele, Deus colocou uma bênção no seu futuro. Diga para ele, mantenha a fé, a integridade